Queridos, nós continuamos a nossa meditação a respeito do Adoro-te Devote. Eu estou utilizando esse livro aqui porque depois vocês podem até mesmo encontrá-lo. Ele é baratinho, 35, 40 reais, e pode em especial servir para alimentar a fé, a devoção. Então, eu ainda vou comentar o primeiro parágrafo, a primeira estrofe do Adoro-te Devote. Para quem não estava aqui ontem, o Adoro-te Devote é um hino eucarístico. Quando vocês não vierem, assistam mesmo assim a homilia pelo YouTube, porque é uma continuidade, que eu estou fazendo. O Adoro-te Devote é um hino de 7 estrofes, que é em torno da Santíssima Eucaristia. Ele foi composto por Santo Tomás de Aquino. E o hino começa: Adoro-te devote latens deitas, qui subsis figuris vere latitas, tibi se cormeum totum subscit, quia te contemplas totum deficit. Traduzindo: eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que oculta está sob estas aparências, verdadeiramente, do pão e do vinho. A vós, o meu coração se inclina, se submete por inteiro, porque vos contemplando, ao contemplar-vos, tudo se desfalece. Então, a primeira coisa que o hino começa é nos chamando à adoração. Adoro-te. Mas não qualquer adoração. É uma adoração devota. Não é uma adoração fria. É uma adoração com amor. É uma adoração com piedade. E qual é a maneira corporal como nós adoramos ao Senhor? De joelhos. É por isso que no momento em que os fiéis eles estão de joelhos na missa, na hora da consagração, é para que nós possamos adorar. Então, aquela hóstia que nós vemos diante dos nossos olhos é para ser adorada. Por isso Santo Agostinho dizia: não se comunga se primeiro não se adorou. Para nós comungarmos a Cristo, primeiro precisamos adorá-lo. É por isso que nós nos ajoelhamos para comungá-lo, é por isso que nós nos ajoelhamos durante a consagração, porque é um ato de adoração. Nós não estamos nos ajoelhando para qualquer coisa e para qualquer pessoa. Estamos nos ajoelhando em sinal de adoração a Cristo. Ao mesmo tempo, é uma adoração que é feita no silêncio. A melhor coisa, a coisa mais bonita na hora da missa é quando todos nós estamos de joelhos, mas não estamos dizendo palavra nenhuma. A coisa mais profunda é quando na hora da missa todos nós estamos de joelhos, mas em profundo silêncio diante do mistério que está diante de nós. Porque a adoração nos conduz, em primeiro lugar, ao silêncio. Pessoas que não sabem adorar são pessoas que dão preferência ao silêncio. Pessoas que sabem adorar são pessoas que buscam o silêncio. Mas, ao mesmo tempo, o silêncio nos leva a uma outra realidade, que aqui Santo Tomás utiliza a palavra contemplas. Quia te contemplas, totum deficit. Ou seja, a adoração nos leva à contemplação. O que é a contemplação? É olhar para alguém que nos olha. Repitam, a contemplação é olhar para quem nos olha.
é esta experiência de estar diante de Cristo na Eucaristia e se deixar olhar por Ele. Não tanto olhar para Ele, mas se deixar olhar por Ele. Deus me vê. É como, irmãos, em uma imagem, aqueles primeiros encontros de um casal de namorados. Os olhos deles quase que se perdem. Eles não precisam dizer nenhuma palavra ao outro. Precisa? Precisa não. Porque só de olhar nos olhos do outro, o amor, a paixão, já se encontra tudo ali. Me lembra muito a história do Padre Douglas, quando ele diz que teve aquela experiência com Jesus e aqueles olhos o contemplavam e o amavam. E naqueles olhos, toda a vida dele tinha sentido. Toda a vida dele tinha uma maneira de ser vivida. Toda a vida dele havia passado por aqueles olhos. É por isso que, enquanto estamos nesta vida, estamos buscando a Ele, para quando chegarmos do outro lado, o contemplá-lo. Vamos contemplá-lo com os nossos olhos. Aqui nós só vemos debaixo do véu, né? Sob a aparência de pão e vinho. Mas aqui já começa a nossa contemplação de Deus. Um olhar para alguém que nos olha. E com isso nós vamos o quê? Nos apaixonando. A Eucaristia nos deveria deixar-nos cada vez mais apaixonados por Ele. É um olhar de espanto, mas é um olhar de amor. Assim como a sarça. Lembram que quando Moisés está no deserto, ele vê um arbustozinho em chamas, mas aquele arbusto, aquela sarça, não se consumia, não virava cinza, não virava pó. Pronto. A Eucaristia já está prefigurada ali na sarça ardente. E Moisés escuta o quê? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Diante da manifestação de uma coisa tão gloriosa, Deus mandou ele tirar as sandálias. E diante da Eucaristia, nós não só tiramos as sandálias, nós dobramos todo o nosso ser, o nosso joelho. É por isso que esta primeira estrofe nos aponta, expressa o mistério da presença real de Cristo na Eucaristia. Ele está presente e por estar presente ali toda a nossa reverência, todo o nosso zelo. Não vamos nos aproximar de qualquer jeito, não vamos nos vestir de qualquer jeito, porque estaremos na presença dele. É claro, nós, olhando, vemos só o quê? Pão. Os sentidos humanos fazem com que nós percebamos apenas as figuras no pão e do vinho. Mas ali está Cristo escondido. Ali está a divindade de nosso Senhor oculta. E diante desse mistério tão insondável, tão grandioso, a nossa inteligência não compreende ele por inteiro. É por isso que o Santo Tomás diz que o coração, todo o coração, cor meum totum,
todo o meu coração, se submete por inteiro a este mistério. Nós nos entregamos em adoração a Ele. Por isso, que cada meditação possa ir afervorando o nosso amor a Cristo na Eucaristia. Hoje, nós escutamos no Evangelho que Nosso Senhor diz: aquele que tiver deixado pai, mãe, campos, filhos, por causa dele receberá 100 vezes mais. O que recebemos em cada Santa Missa é muito mais do que o nosso dinheiro ou o nosso trabalho pode pagar. Por isso que não tem coisa mais maravilhosa do que começar o dia recebendo o pão dos anjos, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Não tem coisa mais maravilhosa do que começar o dia com aquele que se dá todo inteiro a nós. Qual é a nossa resposta? Nos dá todo inteiro a Ele. Que nessa Eucaristia nós possamos renovar o nosso amor a Cristo Eucarístico e que cada vez mais peçamos o coração da Virgem Maria para comungá-lo.